Por que as pessoas acham que é difícil aprender, principalmente as pessoas acima de 50 anos? Eles pensam que só as crianças podem aprender, que só se aprende um idioma quando é criança, que depois a cabeça não funciona mais, não dá mais para aprender. Tem gente que acha que a memória já não tá boa, que não funciona mais. Tem gente que pensa que vai estudar e depois vai esquecer, então para que vai estudar? Então nem estuda. Tem gente que acha que é difícil, que vai encontrar dificuldade para aprender por causa da idade. Aí vai estudar e vai esquecer, já falei. Tem gente que não fala, não tenho tempo para estudar. Aí o tempo impede também de estudar. Tem gente que acha que é caro estudar italiano. Escrevi um aqui a mais. Tem gente que pensa que só aprende com um professor particular. Eu sou professora de curso online, sou professora da internet, né? A gente ensina a longa distância. E tem gente que acha que precisa morar na Itália para aprender italiano. E eu quero mostrar para vocês, para quem acha que isso é difícil, para quem começa a estudar também e desanima, porque eu sei que tem bastante aluno que se inscreve em algum curso, começa a estudar e depois desanima. Tem gente que acha que só as crianças, só quando é criança que aprende. Realmente, quando uma criança aprende muito mais rápido que um adulto. Por quê? Porque ela não tem nada na cabeça. A cabeça está formando ainda, o cérebro está formando. Então, ela tem muita capacidade de memorizar as coisas ainda. Então, o cérebro da criança é muito mais fácil ensinar uma coisa e ela memorizar do que um cérebro de um adulto que já pensa várias coisas. A criança não tem nada para pensar ainda na cabeça. O cérebro é vazio. E tem um jeito também que as crianças aprendem, que vocês podem usar na vida de vocês. Devem usar essa maneira que as crianças aprendem. Como que as crianças aprendem? A criança não fala ainda. Aí ela começa a ouvir, né? Os pais falando, as pessoas falando. E é o que vocês vão fazer. Primeiro passo para aprender italiano. Vocês vão começar a ouvir bastante italiano. Ouvir áudio, ouvir música, ouvir vídeos, as pessoas falando nas redes sociais, ficar ouvindo italiano. Aí o que as crianças fazem? Elas começam a repetir o que elas estão ouvindo. Né? Aí repete, a mãe mostra uma maçã, fala mela. Aí a criança vai lá, mela. Mostra um copo e fala bicchiere. Aí a criança vai lá e fala bicchiere. Então, de tanto a criança ouvir, ela começa a repetir. E aí ela repete as palavras, depois começa a repetir as frases. Aí ela começa a juntar uma frase na outra, começa a contar uma historinha. E a criança, olha a vantagem que o adulto tem. A criança não sabe ler e escrever ainda. E o adulto sabe. Então a criança aprende mesmo só de ouvir e repetir. Nós, adultos, ainda temos a possibilidade de ler e escrever. Então a gente tem uma vantagem em cima das crianças. Quem pensa que só as crianças aprendem, tá enganado. Porque nós, adultos, temos vantagem em cima das crianças. Outra coisa que tem muita gente que fala, a minha memória já não é tão boa. Como que eu vou aprender? Isso daí já tem estudos provando que não tem nada a ver aprender um idioma com memória. Se a memória tá ruim, aí que é importante aprender um idioma para a memória ficar melhor. O que é? Isso aí já foi provado. Antigamente falava, né, que as pessoas não podiam aprender, que a tendência era ir envelhecendo e esquecendo as coisas, mas isso não é verdade. O nosso cérebro que os neurônios morriam, né? Antigamente falava que os neurônios morriam. Isso não é verdade. Os neurônios, que é basicamente onde a informação fica armazenada, eles podem morrer, mas outro novo pode nascer. E como que vai fazer um neurônio, uma conexão neural nascer?
estudando, aprendendo uma coisa nova. Então, a melhor forma de aprender uma coisa nova e aumentar a capacidade da memória é aprendendo um idioma, aprendendo um instrumento musical, aprendendo um idioma. E isso faz bem para a saúde. Por isso que eu falo também bastante sobre o Alzheimer. Porque o Alzheimer, o que acontece? Os neurônios vão morrendo. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir? Para ajudar, né? Construir novos neurônios. Então, é o contrário. Se a sua memória não funciona, vai estudar italiano. Principalmente italiano. Porque a gente ainda tem um afeto pela Itália, né? Pela nossa família italiana. Então, é melhor ainda estudar italiano por causa desse afeto, desse sentimento que a gente tem pela Itália, pelas lembranças da família, etc. E outra coisa, as pessoas começam a pensar que é normal, acham errado, começam a falar, ficar preocupado quando começam a esquecer das coisas. Aí elas falam, vou estudar, mas eu vou esquecer. Eu queria falar uma coisa que é normal esquecer das coisas. O nosso corpo faz isso com a gente. A pessoa fala, eu tô tão esquecida ultimamente, e aí a pessoa fica triste porque ela tá esquecida. Isso é um benefício do corpo. O corpo faz isso com a gente. Porque imagina, acontece uma coisa ruim. Passa um tempo, a gente esquece. Imagina se não esquecesse isso. A gente ia ficar relembrando aquela coisa ruim para sempre. Aí acontece outra coisa, aí ia ficar lembrando. Aí só ia lembrar de coisa ruim. Então, a gente esquece das coisas também para dar espaço para outras coisas entrarem na nossa cabeça. E por que a gente esquece das coisas? Porque essa informação foi armazenada na memória de curto prazo, que ela foi feita para esquecer. O nosso cérebro tem duas memórias, longo prazo e curto prazo. Curto prazo é essa que é feita para esquecer, e a longo prazo, que é feita para durar, que é essa que faz a gente aumentar a memória. Então é normal. Por isso que é normal ter dificuldade para aprender. Quando a gente estuda uma vez por semana, e só vai estudar semana que vem, a gente esqueceu essa informação, porque ela foi armazenada na memória de curto prazo, que foi feita para esquecer. Agora, se você estuda todos os dias, essa informação, de tanto você ver aquilo, ela entra na sua cabeça. E aí ela é armazenada na memória de longo prazo e você nunca mais esquece. Então, não existe isso de estudar e esquecer. Se você estuda e tem contato todos os dias com o idioma, você nunca mais vai esquecer. E você vai aprender cada dia mais. E aí, como eu tava falando, tem gente que reclama que não tem tempo para estudar. Gente, é impossível não ter tempo para estudar italiano. Todo mundo ouve uma musiquinha, qualquer música, né? Brasileira, inglês, dá para ouvir música italiana todos os dias. Vai tomar banho, liga o celular. Gente, tem, né, YouTube, Spotify, que dá pra pôr música italiana. Então dá pra gente ouvir música italiana. Dá pra ouvir no carro música italiana. Dá pra fazer uma caminhada e ouvir música italiana. Dá pra fazer comida e ouvir música italiana. Dá pra limpar a casa e ouvir música italiana. Então dá pra ouvir música todos os dias. E quando você ouve a música, mesmo sem você perceber, você tá estudando italiano. Porque você tá memorizando várias palavras, várias frases. Quando você canta, você tá treinando a pronúncia. Tá ouvindo um italiano falar na sua cabeça, então você tá se acostumando com o que os italianos falam. Então, pra mim, a melhor forma de estudar sem perceber que tá estudando é ouvir música. Eu gosto bastante de ouvir e assistir vídeos no YouTube também. Eu aprendo bastante fazendo isso. Então, ao invés de assistir um vídeo em português, começa a assistir um vídeo do assunto que você gosta. Eu gosto de ver vídeos. Cada época eu gosto de ver um vídeo sobre um tema. Sei lá, teve uma época, muitos anos atrás, eu gostava de ver vídeo sobre maquiagem. Então eu ficava vendo vídeo em italiano sobre maquiagem. Então eu aprendi a me maquiar e aprendi a falar italiano ao mesmo tempo. Quero saber sobre a gastronomia italiana ou sobre vinho italiano. Começa a pesquisar
vídeos sobre vinhos. E aí, mesmo que no começo seja difícil entender um vídeo no YouTube, por exemplo, em italiano, de tanto você ver vídeo sobre aquele mesmo tema, ele acaba entrando na sua cabeça e você aprende. Tem gente que acha que só aprende com um professor particular. E não é verdade. É verdade e não é verdade. Você pode ter um professor particular uma vez por semana e depois não estudar mais o resto da semana. Então você vai aprender, ele vai te ensinar. Mas se você não continuar estudando, não vai aprender. E tem gente que acha que só aprende quem vai morar na Itália. O que não é verdade também, porque eu conheci vários brasileiros que moravam na Itália e não falavam uma palavra de português, ou de italiano. Por quê? Só andava um brasileiro. Na casa só assistia os canais brasileiros, só ouvia a música brasileira, só ia ao mercado brasileiro. Então também, na verdade, só aprende quem quer. E quem tem contato todos os dias com o idioma. Então você precisa querer estudar italiano. Ai, meu sonho, estudar italiano. Ah, então tá, vou aprender. E ter contato todos os dias. Aí vai aprender também. Certo? Então eu queria falar sobre isso, sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam, que as pessoas colocam na cabeça, né? Que existem, mas que elas não existem de verdade. É porque eu recebo mensagem todos os dias de pessoas que querem falar italiano e por causa desses motivos não estudam italiano. Ah, ou eu esqueci de falar que é caro estudar italiano. Gente, não é caro. Quem quer estudar comigo, eu tenho cursos de R$20 a R$1.500. Então, pode estudar comigo, fazer qualquer curso de qualquer valor. Tem as aulas também que eu posto para meus alunos. E ter contato todos os dias com o idioma, não é caro isso. Ouvir uma música no Spotify, ouvir uma música no YouTube, isso é tudo de graça. Então não é caro também estudar italiano. E é bom que estudar online, claro que estudar na escola de italiano, não quero falar mal da escola, mas é caríssimo mesmo. Porque, né, tem toda uma estrutura, tem os funcionários, então custa mais caro mesmo. Mas se você estuda pela internet, online, nos cursos online que eu tenho, não é caro. Por isso que eu tenho tantos alunos, eu tenho mais de 30 mil alunos inscritos nos meus cursos e os alunos se inscrevem em vários cursos, porque não é caro mesmo estudar italiano. E vale a pena. Quando você vai para a Itália falando italiano, é demais. Aí eu tô falando, tenho vários cursos de italiano para todos os perfis, para todos de todo o valor, para cada dificuldade que o aluno encontra. Tem curso para tudo, para resolver o problema de todo mundo. Não tem desculpa para não aprender italiano.